Fernanda. Oh, thank you, Fernanda, for starting recording. I will switch to Portuguese now. Muito obrigada a essa introdução inicial, e eu queria novamente, aos que estão chegando, pedir para que vocês mudem o nome. Eu não sei se teve algum erro, que algumas pessoas estão entrando com o mesmo nome, então eu quero pedir para vocês renomearem, e se possível colocar o nome da organização do lado. E eu, antes da gente para a gente continuar aqui, eu queria me apresentar melhor e também apresentar os meus colegas, que serão os instrutores que estarão com a gente ao longo desses 4 módulos. Eu sou Raquel Costa, eu trabalho hoje para o PNUMA aqui no Brasil, no time do Ivo, né? Então eu trabalho para o time do Ivo, que fica em Genebra, mas eu fico baseada aqui em São Paulo. E eu sou focada em finanças para agricultura e florestas. O meu background é mercado financeiro. Eu trabalhava em asset antes, como analista ESG, e também fiz análise de crédito e equity, e coordenei por um tempo uma iniciativa chamada Good Growth Partnership, pela UNEP-FI. Então eu trabalhava antes para a UNEP-FI aqui no Brasil, coordenando essa iniciativa, que é focada em também cadeias de soja e carne livres de desmatamento. O Marcos, o Tomás e a Fernanda, vocês terão a oportunidade de conhecê-los melhor a partir do momento que eles forem falar. Cada um deles vai falar em algum dos módulos, mas só para apresentá-los. Então, o Marcos e o Tomás trabalham hoje para a TNC, também com o Greg, e trabalham com negócios e investimentos em agricultura. E a Fernanda trabalha com a Dani Carreira, que infelizmente hoje não pode estar com a gente, e se ela melhorar, quinta-feira ela vai se juntar a nós para falar. E a Fernanda trabalha com ela. A Fernanda fica baseada no Reino Unido e cuida do engajamento com o setor financeiro, dentro do TFA, né, que é o Tropical Forest Alliance, que é essa iniciativa ligada ao Fórum Econômico Mundial. Bom, relembrando para vocês, então, né, esse treinamento ele tem como objetivo, né, os objetivos principais é que a gente possa, ao longo desses 4 módulos, passar para vocês os conceitos sobre mecanismos financeiros inovadores e falar especificamente dentro do âmbito da transição para a agricultura sustentável. É aí onde a gente, né, onde o IFAC se insere, e onde a gente vai trazer muitos mais exemplos aqui e discussões a respeito disso. Óbvio que mecanismos financeiros inovadores englobam outros setores, mas o foco desse treinamento é a gente falar e dar exemplos e desafios e oportunidades para ocorrer essa transição para a agricultura sustentável. A gente vai apresentar também cenário global e contexto Brasil, e detalhar de como estruturar soluções financeiras com capital catalítico, e também discutir ideias para captação de recursos. A nossa expectativa é que, ao final, a gente tenha passado por todas essas etapas de como estruturar um produto financeiro inovador, e que, ao final, vocês saibam como agir e que procedimentos tomar, que práticas fazer dentro das organizações de vocês para cada uma dessas etapas. Então, na etapa de elaborar a tese de impacto socioambiental, de definir os requisitos mínimos que são exigidos em mecanismos dessa natureza, de fazer a seleção de indicadores para monitoramento, de definir os tipos de mecanismos que vão ser, os instrumentos que vão ser utilizados, de como fazer o mapeamento dos atores a serem envolvidos. Essa parte é uma parte crítica e importante, que deve ser bem definida e articulada, e a definição da estratégia, como fazer a distribuição, e, por fim, a captação de recursos. Nós somos hoje um grupo que foram inscritos. Eu estou vendo aqui hoje que a gente está em 57 pessoas, por enquanto. Foram inscritas 77 pessoas de 19 organizações distintas, e essas organizações variam desde banco comercial, banco de desenvolvimento, cooperativas de crédito, gestoras de recursos de terceiro, órgãos de regulação e supervisão e associações bancárias. Como a ideia é ser um treinamento e a gente se conhecer um pouco mais, a gente vai ter a oportunidade agora de cada um se apresentar e passar para o colega. Então, a nossa ideia eu vou começar essa rodada, e aí cada um fala o nome, a organização, que departamento trabalha, de uma forma muito breve,
falar o que vem na sua cabeça quando a gente fala em mecanismo financeiro inovador. Pode ser uma palavra, duas, a ideia não é se estender explicando qual é o conceito, mas dizer alguma coisa que venha em mente, tá? Então, eu vou começar aqui, e aí vou passando para os meus colegas, e aí, ao final, quando você acabar de se apresentar, fala o nome de um colega que vocês estejam vendo aqui na caixinha, ou na lista aqui de participantes, ou estejam vendo aí nos quadrinhos. Bom, eu sou Raquel Costa, eu trabalho para o PNUMA, né, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente aqui no Brasil, no departamento de Climate Finance Unit, e quando eu penso em mecanismo financeiro inovador, eu penso em catalisação, em catalisar. Eu vou passar para a Fernanda Gimenez. Obrigada, Raquel. Bom, então meu nome é Fernanda Gimenez, eu trabalho no Fórum Econômico Mundial, na unidade, né, no departamento, digamos assim, da Tropical Forest Alliance. Quando eu falo em mecanismo financeiro inovador, a primeira palavra que me vem em mente é impacto. E eu vou passar agora para o Marcos. Bom, pessoal, bom dia. Eu sou Marcos, trabalho na TNC como coordenador em projetos de investimentos em agricultura. E quando eu penso em mecanismo financeiro inovador, eu penso em arranjos que permitem um impacto socioambiental no campo. Vou passar para o Tomás. Obrigado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Tomás, eu trabalho na TNC como especialista em investimentos e negócios para agricultura. E quando eu penso em arranjos inovadores para a agricultura, eu penso principalmente no blended finance, né, nos arranjos que misturam capital privado e capital de desenvolvimento. E eu vou passar aqui para o Derek Gallo, da UNEP-FI. Bom dia, meu nome é Derek Gallo, estou entrando no começo de novembro no UNEP-FI para trabalhar especificamente com essa iniciativa. Eu também penso em blended finance, eu penso também em mecanismos de alavancar de carbono para reduzir riscos e outros mecanismos inovadores. Obrigado. Você passa para então alguém? eu passo então para José Nilton Vieira. Legal. Bom dia a todos. Meu nome é José Nilton, trabalho no Departamento de Promoção do Investimento ou de Financiamento do Agronegócio do Ministério da Agricultura, e quando eu penso em mecanismos inovadores, eu penso em como capacitar os produtores a acessar esses novos instrumentos de financiamento das finanças verdes. Aqui está difícil identificar para quem passar. Pode ser em ordem alfabética para a Amanda? Sim, pode. Obrigada. Amanda Mira, né? Amanda, se puder se apresentar. Vou passar para a Ana Vilas Boas, enquanto a Amanda não abriu o microfone. Bom dia a todos, meu nome é Ana Vilas Boas, eu sou da BDE, da Gerência de Relações Institucionais e Governamentais, e quando eu penso em mecanismos financeiros inovadores, eu penso em sustentabilidade. Eu vou passar agora para a Caroline Lompa. Eu sou a Caroline Lomba, eu trabalho aqui na BDE também, que é a Associação Brasileira de Desenvolvimento das Instituições Financeiras, trabalho na Gerência de Relações Institucionais e Governamentais. Eu também penso em sustentabilidade quando a gente fala de mecanismos de financiamento à inovação. Eu vou passar agora para a Késia. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Késia Braga, eu sou analista de sustentabilidade e economia da Associação Brasileira de Desenvolvimento, a BDE, e o que vem à minha mente quando falamos de mecanismos financeiros inovadores é solução. Bom, eu vou passar para a Karine Silveira, do BNDES. Bom dia a todos. Eu sou Karine Silveira, trabalho no Departamento de Relacionamento de Impacto, setor corporativo do BNDES. Quando eu penso nesses instrumentos, eu penso em blended finance, adicionalidade. Vou passar a palavra para a Nereida, do BNDES. Olá, eu sou a Nereida, eu sou do BNDES,
departamento de agenda ASG, e quando eu penso em mecanismo financeiro inovador, eu acredito que seja uma forma de pagar para proteger as florestas ou usar uma forma de agricultura mais sustentável que possa causar algum prejuízo financeiro, então que seja indenizado para fazer isso. Eu vou passar agora para o Marcelo Marcolino, do BNDES. Bom dia a todos, eu sou Marcelo Marcolino, aqui do BNDES, também do Departamento de Relacionamento de Impacto, e o que me vem à mente quando falo em mecanismo financeiro inovador é blended finance, mas no sentido de coordenação, né, de como você coordena e você junta vários bolsos aí para chegar a essa solução. Desculpe, eu tenho que passar a palavra para alguém, eu vou passar para o Bruno Malburg. Legal, obrigada. Pessoal, eu sou Bruno Malburg, do BNDES, trabalho na área de gestão pública e socioambiental, e quando se fala desse mecanismo financeiro inovador, eu penso sempre sobre como o BNDES pode ajudar melhor e de forma mais eficaz. Obrigado. Tem alguém que você queira passar a palavra? Ou a gente escolhe alguém aqui? Vou passar para a Raquel, desculpe. Imagina. Minha chará do BNDES está aí? Acho que ela ainda não entrou. Vou passar para alguém Eu acho que aqui você está no mudo, Raquel. Talvez seja. A gente tem 1, 2, 3, 4 pessoas que ainda estão com Fiona Cromarty, que é uma pessoa que trabalha com a gente na UNEP, e deu algum erro que algumas pessoas estão com o nome dela, e a gente pede, por favor, para que vocês renomeiem. É só ir na lista de participantes e no botãozinho, né, tem uma caixinha que tem 3 botões, reticências, e clicar ali e renomear o seu nome. É super simples. Vou passar, enquanto isso, para a Beatriz Domeniconi. Ela ainda não falou, né? Oi, bom dia, eu ainda não falei. Vocês me escutam? Sim. Pessoal, eu não consigo habilitar o meu vídeo, inclusive eu estava escrevendo aqui um comentário para vocês, que talvez as outras pessoas também algumas outras pessoas também tenham mesma dificuldade. O Zoom, para mim, é bem complicado aqui na máquina do banco, então ele não habilita todas as funções. Para mim, ele está habilitado o vídeo, mas eu acho que vocês não estão me vendo, certo? Não. Bom dia, meu nome é Beatriz, eu sou aqui do time de produtos do Agro, do Itaú BBA, e responsável pela agenda ESG do segmento Agro. Quando eu penso em mecanismos inovadores, né, mecanismos financeiros inovadores para esse segmento, eu penso em desafio de escalabilidade. Não. E eu não consigo visualizar toda a lista. Tá. Deixa eu ver aqui se eu... eu não sei, só está aparecendo aqui, deixa eu ver se eu consigo passar. Rafaela Dantas, já falou? Não. Ainda não. Acabou de aparecer aqui para mim. Boa. Me chamo Rafaela Dantas, trabalho na XP, sou analista de produtos ESG, e quando a gente fala de mecanismo financeiro inovador, me lembra muito produtos, então a criação de novos produtos com a temática de ESG. E aí eu vou passar para a Vivian Namba. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Vivian, eu também trabalho na XP, na área de IR e sustentabilidade. E quando eu penso em um mecanismo financeiro inovador, eu penso em um mecanismo que considera possíveis externalidades negativas, além das positivas. Agora eu passo a palavra para a Giovana Benedutti. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Giovana Benedutti, trabalho com análise de ações na perspectiva ESG, também na XP. E quando eu penso em mecanismo financeiro inovador, eu também penso em crédito de carbono e instrumentos que possam facilitar esse processo no Brasil. Vou passar a palavra para o Flávio Costa. Acho que ele não foi ainda. Ainda não. Bom dia.
Bom dia, pessoal. Eu sou Flávio Costa, eu trabalho aqui na CEPLAC, que é o departamento dedicado à cadeia produtiva do cacau, do Ministério da Agricultura, e eu estou aqui na coordenação de captação de recursos. E mecanismo financeiro inovador, para mim, remete à transformação. E eu vou passar para a minha coordenadora, Suyá, também da CEPLAC. Bom dia. Obrigada, bom dia. Eu sou a Suyá Rocha e trabalho no Ministério da Agricultura. Venho do Ministério da Economia, quando eu tive mais contato, né, com esses critérios ESG, agenda de finanças para sustentabilidade, e a gente tem tentado emplacar isso aí junto com a Secretaria de Política Agrícola, aqui do Ministério da Agricultura, o José Nilton, né, acho que já se apresentou. Eu sou coordenadora geral de operações estratégicas na CEPLAC, e o que me vem à mente quando a gente fala em mecanismo financeiro inovador são incentivos e produtos para valoração dos ativos socioambientais. Obrigada. Você passa para alguém? Tem mais alguém do mapa, da CEPLAC? O mapa não tem mais. Vamos passar para... Estão ouvindo agora? Sim. Ah, Raquel, do BNDES. Ah, tá bom. Então, bom dia, sou Raquel Zanon, eu trabalho no mesmo departamento que o Bruno, e quando eu penso em mecanismo financeiro inovador, eu penso em inclusão e sustentabilidade. Você passa para alguém? Ai, desculpa, passo para o Leonardo Pamplona, do BNDES. Ixi, acho que ele saiu, desculpa. Luciana Marraque, então, do BCB. Bom dia, meu nome é Luciana, eu trabalho no Banco Central do Brasil, no Departamento de Supervisão e Regulação das Operações do Crédito Rural e do Proagro. E quando eu penso num mecanismo financeiro inovador, eu penso em mecanismos que incorporem sustentabilidade e também soluções com inovações tecnológicas, por meio de inovações tecnológicas. Vou passar para o Pedro Salino. Pedro, tá aí? Será do Banco Central também? Luciano, tô sim. Tudo bom? O seu som estava baixo, Luciano, não deu para ouvir, mas estava baixinho. Não deu para ouvir, não? Deu, mas estava baixinho. Desculpa. Melhor. Preciso repetir, será ou não? Não, para mim ficou bom, não sei para as outras pessoas. Não tem problema. Legal, boa tarde. Bom dia. Eu sou Pedro, Banco Central também, DEROP, Crédito Rural, estou mais na parte de regulação. Quando a gente fala em mecanismo financiador inovador, eu penso muito em aumento de capilaridade do crédito, para a gente tentar financiar cada vez mais gente, projetos melhores, maiores e pessoas que não conseguem hoje pegar crédito direito a custos acessíveis, e a gente tentar ter créditos para maior quantidade de produtores e projetos, né? E é isso. Legal. Eu não sei, tem a ordem aqui de pessoas, eu não sei quem tá, não consigo ver direito. Acho que podia seguir a ordem. Tá bom. Evandro Melo, do BDMG, tá aí? Bom dia, colegas. Eu sou o Evandro, sou do Departamento de Planejamento Estratégico e Impacto do BDMG. Quando eu penso em mecanismo financeiro inovador, o que me vem à mente é vencer resistências no mercado e incentivar a transformação. Eu quero passar a palavra para a Manuela Cardoso, minha colega lá no BDMG. Bom dia a todos. Eu sou a Manuela, eu trabalho aqui na área de desenvolvimento de produtos do BDMG. Quando eu penso em mecanismo financeiro inovador, me vem à mente muita questão de individualização nas soluções. Vou passar, deixa eu ver aqui. Posso sugerir alguém? Acho que pode, por favor. A Caroline Lompa, da BDE, já falou? Indo pela ordem alfabética. Eu já falei. Então vou no Cláudio Mais, da CVM, que poderia estar aqui desse lado dando aula, hein? Que nada. Uma das coisas mais bacanas dessa agenda é a gente sempre estar aprendendo coisas diferentes. Cláudio Mais, CVM, acho que aqui eu também uso o boné de
de participantes, né, de coordenador de grupos de trabalho do Laboratório de Inovações Financeiras. Eu, na CVM, lidero um time de desenvolvimento de mercado, a gente está super mergulhado nessa agenda. Isso daí, para mim, é uma matéria da rotina. Agora mesmo, trabalhando nos fundos de investimento, quando a gente pensar em fundo de investimento para o agronegócio, tudo que eu ouvi aqui, certamente, em alguma medida ou outra, vai servir de insumo. Então, para mim, mais do que um treinamento, é uma reunião mesmo, bem instrumental. Eu vou ficar quieto, mas vou aprender bastante. E o que vem à mente quando a gente fala em mecanismo financeiro inovador é desenvolvimento socioeconômico sustentável no longo prazo. Sem isso daí, nossos mercados não vão ser competitivos, o funding vai ser mais caro, mesmo nos mercados, segmentos econômicos em que o Brasil é mais competitivo, a gente pode ficar para trás se a gente não prestar atenção nas demandas de quem tem efetivamente dinheiro para financiar o crescimento. É isso. Espero uma boa manhã para todos nós. Já falei demais, né? Eu vou passar, então, para o Felipe Nardossi, ou Nardotti. Não sei se ele está aqui com a gente, senão vou passar para a Fernanda Rocha, da TNC. Olá, bom dia. Eu sou Fernanda Rocha, da TNC, especialista em financiamento climático para a agricultura. E quando penso aí em mecanismos inovadores, penso na inserção de carbono em larga escala dentro dos mecanismos. Legal, obrigada. Temos aqui ainda 3 pessoas que não renomearam, Fiona. Você ia passar para alguém, desculpa, Fê. Glauco. Obrigada. Oi, bom dia, estão me ouvindo? Sim. Bom dia, pessoal. O meu nome é Glauco, eu trabalho, deixa eu ver se eu consigo ligar a câmera. Eu trabalho no Banco Central, no departamento de supervisão de instituições bancárias. A gente supervisiona os bancos, supervisiona o crédito rural, supervisiona, dentre outras coisas, a responsabilidade socioambiental dos bancos. E o que vem à minha mente quando a gente fala de mecanismo financeiro inovador é o estímulo às práticas mais sustentáveis. Legal. Você quer passar para alguém ou vamos seguir na ordem alfabética? Posso passar aqui para a Sandra, do Bacen também. Legal. Oi, Glauco. Oi, Sandra. Tudo bem? Bom dia a todos. Sandra Ferreira, também sou do Banco Central. Trabalho dentro do banco, no Departamento de Supervisão de Cooperativas e de Instituições Não Bancárias. E o que me vem à mente quando falamos em mecanismo financeiro inovador é diversificação e oportunidade. Eu vou passar para meu colega também do Banco Central, Ramiro, para ele dar as impressões dele. Bom dia a todos. Olá, pessoal. Eu sou Ramiro, eu trabalho no Departamento de Supervisão de Cooperativas e Instituições Não Bancárias. E quando eu penso em mecanismos financeiros inovadores, eu confesso que eu fico meio confuso, porque cada pessoa deu aqui um pensamento diferente, uma referência diferente. Então, eu confesso que eu ainda não sei exatamente o que eu diria. Eu pensaria justamente isso. Nossa, era para ser um termo preciso, mas parece que cada pessoa pensa, tipo, acende uma lâmpada diferente na cabeça dela. Então, eu espero que talvez com o curso a gente tenha uma convergência melhor para a expressão. Legal. Eu vou passar a bola para... O problema é agora, quem que sobrou aí que ainda não se apresentou, gente? Tem bastante gente ainda, a gente tem que ser mais rápido. Vou passar para... Vivian Posadas já se apresentou? Não passou ainda. Não. Não? Vivian, a bola é para você, então. Pode ser? Beleza. Eu sou Vivian Rosadas, também do Banco Central, trabalho na coordenação de risco social, ambiental e climático, sou analista de risco social, ambiental e climático, da diretoria de fiscalização. E quando eu penso em mecanismo financeiro inovador, eu penso em mecanismo que tenha um impacto efetivo. Agora eu passo para a Thaís Tarum, da Federação. Olá, obrigada, Vivian. Vocês conseguem me ouvir, pessoal? Sim. Desculpa, Rá, não vou conseguir abrir a câmera, estou meio doente aqui de molho, mas estou participando. Bem, Thaís Canudo, aqui da Febraban, sou assessora de sustentabilidade, trabalhando na diretoria de sustentabilidade, cidadania financeira, autorregulação e relações
Inovador, junto com a diretora Mauri e a Bia Secato, minha gerente. E quando eu penso né, em mecanismos inovadores dentro do estrutural SAC, eu fico muito interessada principalmente no potencial dos cerrados para poder absorver, né, um pouco dessas oportunidades que eu crio aí dos cerrados e puxo um pouquinho a sardinha aí para o meu bioma. Obrigada. Legal, Thaís, obrigada. Eu vou passar Henrique Schmidt, falou? Oi, não falei não. Meu nome é Henrique Schmidt, eu sou analista da CSEC, da BDE, Gerência de Sustentabilidade e Economia. Quando eu penso nos mecanismos, eu penso em impacto. Legal. Eu vou pedir Bom, só ajuda, Raquel, quem que não... eu vou indo pela ordem alfabética aqui para a gente falar todo mundo. A Isabela, do Bradesco. Oi, bom dia. Bom, sou Isabela, eu faço parte aqui da equipe de ESG e DCM do Bradesco BBI, e o que me vem à mente quando a gente fala em mecanismo financeiro inovador é inovação e sustentabilidade. Peço desculpa aqui, que acho que minha câmera estava desligada, acabei de ligar aqui. Prazer. Se puder me ajudar Acho para que João passar para Ferrari alguém. já falou. Imagina, obrigada. Ainda não falei. Tudo bem, gente? Olá a todos. Eu sou o João Ferrari, sócio fundador da TJ. E quando eu penso em mecanismos financeiros inovadores, eu penso muito em produto e necessidade de desenvolver projetos que atendam esse novo mercado aqui de ESG, de impacto e de sustentabilidade. E a TJ vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos projetos relacionados a isso. Temos desenvolvido um produto que é o primeiro Private Equity Fund com foco na agricultura sustentável, anexando restauro florestal e projetos de carbono. Não. Obrigada, João. Vou passar, tem outra... não, é a mesma Isabela, acho que Isabela... José Newton já falou, João Ferrari... Júlia Ferrato, da NINT, grupo. Oi, gente, bom dia. Então, sou Júlia Ferrato, sou consultora sênior aqui da NINT, da Natural Intelligence, né, uma consultoria SG. E o que eu penso quando a gente fala de mecanismo financeiro inovador, eu penso muito na diminuição, né, do gap financeiro necessário aí para a gente financiar, diminuir potencializar a zero conversão, né? Então, acho que é um pouco nesse sentido, assim. Passo agora para... Obrigada, Júlia. Eu vou passar para a sua outra xará, só para a gente montar a lista. Júlia Mota, do BBA. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Vocês me ouvem? Sim. Eu não estou conseguindo acessar minha câmera, assim como a Beatriz, acho que por conta aqui das políticas do banco mesmo. Bom, mas eu sou a Júlia, eu trabalho na área de governança e planejamento ESG do BBA, e quando eu penso aqui em mecanismos financeiros inovadores, eu penso na geração de resultado. Legal. Márcio Henriques, do BNDES, já falou? Acho que não, né? Ainda não. Sou Márcio, do BNDES, trabalho no Departamento de Indústrias de Base e Extrativa. Quando eu penso em mecanismo financeiro inovador, eu penso em potencialização na aplicação de recursos financeiros. Perfeito. Eu passo para o... Obrigado. Passo para o Pedro Protásio, aqui do BNDES também. Opa, bom dia, pessoal. Sou Pedro Protásio, do BNDES, da Gerência de Sustentabilidade, que fica no Departamento de Planejamento aqui. Bem, quando eu penso em mecanismo financeiro inovador, eu penso em conexão de investidores buscando impacto socioambiental e projetos de impacto meritórios nessas áreas. Esse é um desafio grande. Vou passar aqui para o Paulo Henrique, também meu chefe aqui. Bom dia a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou chefe do Departamento de Planejamento Estratégico, Sustentabilidade e Governança Corporativa do BNDES. Quando penso em mecanismos, soluções financeiras inovadoras, eu penso em arranjos que sejam capazes de atrair capital catalítico para gerar impacto, tanto para os stakeholders quanto para o meio ambiente.
E aí eu perdi um pouco o controle aqui de quem está faltando. Se puderem Não, passar. legal. Pode Falou. deixar. Obrigada. Nathalie ou Nathalie, individual do CVM. Oi, pessoal, bom dia, Nathalie da CVM. Assim como o Cláudio, eu trabalho, na verdade ele trabalha com normas, eu trabalho com supervisiono produtos de securitização, e entre esses produtos tem os valores imobiliários ligados ao agronegócio, né, como FIAGROS, FDICs, certificados de recebíveis do agronegócio. E quando a gente fala em mecanismo financeiro inovador, o que me vem à mente é uma colaboração entre o setor público e o setor privado, né, para que a gente possa desenvolver instrumentos e valores imobiliários que efetivamente mereçam ser classificados como de impacto ESG. Perfeito, obrigada, Nathalie. Vou passar então para a Nereida, já falou da BNDES? Já falou. Você não está abrindo o microfone e a gente não está te ouvindo. Não sei se você abriu. A Nereida acho que já falou do BNDES. Já falou? Tá, então eu vou lá Pulou fui eu, pra... viu, Raquel? Hein, Raquel? Você Quem? pulou fui eu aqui, Leonardo, do BNDES, que eu fiquei de falar, mas meu Ufa. microfone deu um problema na Foi! hora. Vai lá, Leonardo. Agora troquei de microfone aqui, tá bom. Então, Leonardo Pamplona, eu trabalho no Departamento de Meio Ambiente. E mecanismo financeiro inovador para mim é possibilitar acesso a finanças para novos projetos, principalmente da área ambiental, social, que estão se transformando em negócios, e a gente está transformando eles em negócios cada vez mais possíveis de receberem financiamentos com potencial de retorno, né? Então, eu olho assim, como é que a gente consegue construir viabilidade econômica para esses projetos, e os mecanismos financeiros inovadores estão aí para a gente fazer essa transição. Legal, obrigada. Vou passar para a Pietra, do Santander. Bom, eu sou a Pietra, trabalho no Santander, no Private Banking, com produtos de investimento, focados principalmente em alternativos e ESG. E o que vem à minha mente quando a gente fala em mecanismo financeiro inovador é futuro e oportunidade juntos. Legal. Obrigada. Rafael Vieira, da CVM, já falou? Não, ainda não. Boa tarde, bom dia a todos. Meu nome é Rafael Vieira Lima. Eu trabalho na Superintendência de Relações com Empresas da CVM, na gerência de número 5, que é a gerência que tem foco nas demonstrações financeiras das companhias abertas. Então, quando eu penso nesse tema, o maior desafio para mim é como isso será reportado nas demonstrações. Perfeito. Sandreli, do Rabobank. Não estamos te ouvindo, não sei se você está falando. Não, pode ser que esteja com algum problema no microfone. Tá, já falou, Tomás já falou, Vivian, Vladimir, acho que ainda não falou, Vladimir Sodré, do Banco Central. Bom dia, sou Vladimir, trabalho no Banco Central, na área de supervisão bancária, e quando eu penso nesse tema, eu penso em tecnologia financeira, desenvolvimento sustentável. Obrigado. Obrigada. José Quadrelli, já falou? Olá, bom dia a todos. Não falei ainda não. Eu estava renomeando meu nome aqui, que eu estava como a Fiona ainda. Bom, eu sou o José Quadrelli, trabalho no Cicobi, sou da área de sou da gerência de risco socioambiental e climática e risco de crédito. Bom, quando eu penso em mecanismos sustentáveis, financeiros sustentáveis, né? Inovador, na verdade, eu penso que a gente precisa usar o financiamento para resolver o problema daqueles produtores que estão com algum tipo de impedimento, né? A gente pode associar o financiamento à solução de algum problema ambiental ou com caro ou legal que ele tenha. Não só pensar na sustentabilidade, mas em trazer ele para a regularidade.
Perfeito, muito obrigada. Bom, eu queria Voltei. agradecer. Quem voltou? Ah, Sandreli, boa. Sandreli, isso. Eu acho que o computador do trabalho não deixa eu falar. Eu trabalho na área de Commodity Finance, gente, aqui no Rabobank, e pelo que eu tenho visto em outras geografias também, acho que a palavra-chave eu diria que é integração de produtos, né, e de vários atores, entre agências multilaterais, bancos e empresas, e ONGs também. Perfeito, obrigada, Sandreli. André Araújo levantou a mão. Bom dia a todos e todas. Eu sou o André Araújo, agradeço aqui a oportunidade de participar. Tô de férias, viu, Raquel? Mas vou conseguir ao máximo aqui acompanhar. E quando eu penso em mecanismo financeiro inovador, para mim é a oportunidade da gente estruturar ferramentas para ampliar, né, a participação da iniciativa privada e estruturar o Estado para fazer as transformações necessárias com uma sustentabilidade. Acho que é por aí. Legal. Paulo Roberto levantou a mão, da CVM. Bom dia a todos. Meu nome é Paulo Roberto. Eu sou funcionário do BNDES, atualmente cedido para a CVM. Trabalho no departamento, na Superintendência de Relações com Empresas, com o Rafael Lima. Além da questão da como evidenciar essas informações nas demonstrações financeiras, uma outra coisa que me vem à cabeça é a questão do agricultura familiar sustentável. Como apoiar esses agricultores para que eles tenham uma produção sustentável no longo prazo. Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente passou por todo mundo. Se eu tiver esquecido alguém, me desculpem. Eu acho que foi uma rodada longa, mas eu acho que vale muito a pena para a gente, né? A gente vai falar bastante sobre isso, vai ter um pedaço lá no módulo 3 que a gente vai falar sobre pensar nos atores e stakeholders, e nada melhor do que a gente nesse treinamento colocar e todo mundo saber quem está aqui, né? Porque se queremos montar produtos e esses produtos requer diferentes atores participando, nada melhor do que a gente já saber quem são todos esses atores interessados aqui no Brasil que estão participando hoje com a gente no treinamento. Então, esse foi o nosso objetivo, para que a gente também quebrasse um gelo e a gente criasse um caráter aqui de turma, né? De treinamento em que vamos seguir aí ao longo desse mês, nos encontrando 2 vezes por semana. Bom, se eu tiver esquecido de alguém e se porventura qualquer coisa coloca aí no chat, a gente vai ter um momento ainda de Q&A e aí quem sabe a pessoa se apresente. Eu quero só passar bem rapidamente o conteúdo aqui, relembrar para vocês, né, que vocês receberam os sílabos, mas relembrar que nós somos 4 módulos, são 2 aulas, os 3 primeiros módulos têm 2 aulas cada, que é onde a gente traz mais na primeira aula conceitos mais teóricos, e na segunda aula a gente traz exemplos práticos. Então, no caso aqui do primeiro módulo, é onde a gente vai preparar esse cenário, né? A gente deu esse nome para esse primeiro módulo de Preparando o Cenário Racional para o Mecanismo Financeiro Inovador, onde a gente traz um pouco da perspectiva sobre os investidores internacionais, vai falar o que são, né? Trazer então esse conceito e tentar chegar numa definição comum aí do que são os mecanismos financeiros inovadores. E a gente vai ter um convidado que é ilustríssimo, que vai falar para vocês um pouco sobre os desafios e as oportunidades do mercado brasileiro para essa transição da agricultura sustentável. E a gente tem sessões de Q&A. Assim como no módulo 1 a gente traz hoje, né, nessa agenda, então o que é o prático? Então, na quinta-feira a gente traz uma produtora para falar, e essa questão da perspectiva sobre os investidores vai ser falada na quinta, porque a Daniele Carreira, da TFA, não estava se sentindo muito bem hoje, então a gente passou a fala dela para a quinta. E aí foi até por isso que eu já deixei a gente se estender um pouco mais nessa rodada de apresentações, e então remanejamos aqui o nosso tempo. Então hoje a gente foca aqui no módulo 1, depois, né, só para passar, a gente tem o módulo 2 que a gente vai falar mais sobre como elaborar
um instrumento olhando para o impacto. Então, quando você vai pensar no instrumento dessa linha, a gente tem que pensar em como vai ser esse case, né, essa tese de impacto, e que requisitos mínimos isso requer, e como fazer o acompanhamento. E aí o módulo 3 é quando a gente fala mais sobre estruturas, que tipos de instrumentos existem, como fazer essas estruturas diferentes que esses mecanismos né, requerem, e quais são as partes interessadas para se envolver. Lá no módulo 4, que vai ser uma aula só, é onde a gente vai fazer uma aula de exercício prático. A gente vai explicar melhor esse exercício na quinta-feira agora, no dia 13, e aí vocês já vão poder ir pensando sobre isso, e no dia 1º de novembro é onde a gente se encontra para debater mais esses casos, né, e desafios, e fazer um fórum de diálogo sobre potenciais soluções. Bom, então hoje, né, a gente já teve a nossa abertura, a gente já fez a rodada de apresentações, a gente faria agora, quer dizer, a gente teria feito a rodada de apresentações mais breve para a Daniele falar, então eu deixei a gente se estender nessa rodada de apresentações, e eu vou então entrar sobre o que são mecanismos financeiros inovadores. A gente pode ter um Q&A, se for o caso, ou já juntar, deixar o Carlos Ortiz falar, e aí ele fala sobre quais são os principais desafios, e a gente faz um Q&A grande ao final. Eu quero lembrar, então, para que vocês mantenham o microfone desligado enquanto não precisarem falar, ativar a câmera quando for necessário, se a aula estiver travando para vocês, facilita. Então, se a aula estiver travando, se a minha fala estiver travando, fechem a câmera. Se eu estiver travando e a minha conexão estiver ruim, por favor, alguém abra o microfone e me avise, eu fecho a minha câmera. E que vocês utilizem o chat para ir colocando perguntas. Depois no Q&A a gente até pode abrir para que pessoas, né, levantem a mão e façam suas perguntas faladas, mas para facilitar, dados que somos um grupo aqui de 50 pessoas, utilizem o chat para fazer pergunta. Bom, então, deixa eu pular essa parte da Dani, né, porque deixa eu dar como é que eu faço aqui? Eu vou passar, acho que são 6 slides, deixa eu só passar aqui, desculpa, porque senão eu vou ter que fechar e compartilhar de novo, é mais fácil fazer aqui. Bom, vamos lá. Bom, então, o que são os mecanismos financeiros inovadores, né? Que todo mundo foi falando aqui, eu acho que, né, tem bastante gente que já trabalha com isso e trouxe definições muito claras, mas eu só queria, antes da gente falar sobre esse conceito, e a gente trouxe aqui um conceito né, do Banco Mundial, que depois vai ser o próximo slide, eu queria relembrar da onde vem, né, da onde começa, qual que é o histórico e por que começaram a se falar de inovações financeiras. Isso se vem da 3ª Conferência Internacional sobre Financiamento para Desenvolvimento. Foi uma conferência que aconteceu em Addis Abeba, na Etiópia, em 2015, e aonde foi que os países membros da ONU concordaram sobre a importância de aplicar recursos públicos para atrair investimentos privados. Então, foi feita uma agenda, uma ação, né, chamada de Addis Abeba Action Agenda, e esse plano de ação, ele traz uma base mais sólida para que a gente possa implementar a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Então, é a partir daí que é cunhado o termo Innovative Finance, onde inovações financeiras passam a serem, né, mais discutidas e serem alavancadas, né? Porque, por exemplo, o Green Bond, que é tido como uma inovação financeira, ele já teve a sua primeira emissão lá em 2007. Mas, então, assim, o mundo está caminhando para inovações diferentes de mudar mecanismos, e aí tem esse marco, né, em 2015, de países membros da ONU se juntarem e falarem, bom, precisamos atrair os recursos privados. Como que a gente faz isso? A gente vai precisar aplicar os recursos públicos. Então, é feita essa agenda de Addis Abeba Action Agenda. Então, é a partir daí que o termo é mais cunhado e é falado muito mais sobre esse assunto. Então, como definição, a gente trouxe a definição do Banco Mundial, que fala, então, que as inovações financeiras, elas incluem qualquer abordagem de financiamento que, primeiro, ajude a gerar fundos de desenvolvimento adicionais, seja esse por meio de novas fontes, ou engajando novos parceiros, né?
Aumente a eficiência dos fluxos financeiros, então a gente está querendo dar vazão e ter eficiência, né, nesses fluxos. A gente tem problemas muito importantes aí acontecendo, que precisam ser solucionados, então a gente precisa de eficiência, então inovações financeiras têm que ter esse foco de eficiência, e tornar os fluxos financeiros orientados para os resultados. Então, quando a gente está falando de inovação financeira, a gente está falando também de que tem que ter um resultado, que ele tem que estar orientado para esse resultado e que a gente tem que mensurar, saber mensurar o desempenho desses resultados a serem atingidos. Então, outra definição aqui, que é da ILO, que é da International Labour Organization, que é também uma iniciativa filiada à ONU, traz que mecanismos financeiros inovadores, eles podem ser entendidos como conjunto de soluções que criam formas escaláveis, eu acho que teve bastante gente que falou sobre isso, e eficazes para canalizar dinheiro privado, dinheiro público, para resolver problemas globais prementes. Então, quando a gente está, e acho que bastante gente falou sobre sustentabilidade, né, desenvolver impacto, etc., mecanismos financeiros inovadores estão aí para, vamos lembrar, para lá na agenda de Addis Abeba, né, resolver as questões do desenvolvimento sustentável, então problemas que estão aí no mundo. E tem 4 tipos de mecanismos que são inovadores, né, são considerados inovadores. E aí esses 4 dependem do uso que esse recurso vai vir, para qual uso esse recurso virá e da onde veio esse dinheiro, qual é a fonte desse recurso. Então, essa combinação dão essas quatro tipos de mecanismos. Eu vou começar aqui pela coluna da esquerda, no de solidariedade. Então, de solidariedade são basicamente transferências público-público entre países que usam fluxos concessionais para uso público, né, de funções públicas. Então, basicamente, os ODAs, né, em inglês, são assistências oficial ao desenvolvimento. Um outro tipo de mecanismo inovador é o mecanismo, a inovação pode acontecer no uso público para ir catalisando dinheiro privado, que são as PPPs, né, parcerias públicos-privadas. Então, a gente está usando dinheiro de fonte privada para um uso público, em funções públicas. Olhando agora para o quadrante, né, para os quadrantes aqui da coluna da direita, a gente tem os pure private, né, então a tradução privado puro, onde a gente tem o uso de dinheiro privado para uso privado. Então, instrumentos financeiros feitos, por exemplo, por bancos para clientes privados. E aí, inovações acontecendo aí. E aí, a gente tem inovações financeiras no âmbito catalítico, né? Então, são os mecanismos catalíticos quando a gente mobiliza o recurso público para um uso privado. Então, a gente tem um suporte do público para a criação, desenvolvimento de mercado, promoção de entrada privada nos mercados existentes. A gente vai focar nesse treinamento nesses 2 quadrantes da direita. Então, a gente vai falar mais sobre mecanismos privados puro e catalíticos. Bom, entrando nos privados puros, eu trouxe aqui essa tabela que é do Climate Bonds Initiative, de um relatório deles, que, né, mostra de uma forma muito clara quais são esses títulos privados puro no mercado de renda fixa. E aqui eu trouxe de renda fixa, então a gente está falando de bonds, né, a gente está falando de mercado de capitais, mas claro que há também as inovações no mercado de crédito bancário. Então, no caso, por exemplo, aqui, né, deixa eu passar, a gente tem o Sustainability Linked, né, que é os títulos atrelados a metas socioambientais, a gente também pode ter os empréstimos, né, então os bancos podem fazer não só emissão de títulos, né, para empresas, mas podem fazer um empréstimo com títulos com metas socioambientais. Bom, voltando, os temas que o Climate Bonds Initiative coloca, ele basicamente nomeia todos eles como GSS Plus, que é basicamente Green Social Sustainability, e outros, o Plus de Sustainability Linked Transition, e o GSS é o acrônimo para Green Social e Sustainability. Então, a gente está falando de títulos verdes, né, o Green Bonds, os Social Bonds e os Sustainability Bonds. Acho que está todo mundo aqui bem familiarizado com isso, mas eu só queria repassar, quando a gente está falando de green bonds, a gente está falando de projetos e ativos, né? O uso do recurso daquele dinheiro captado tem que ser para projetos e ativos que tenham sido elegíveis com benefícios ambientais positivos. O social é quando o dinheiro vai para projetos ou ativos com resultados sociais positivos, e o sustainability é quando estão ligados aos ODS, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
E quando a gente tem os títulos de transição, a gente está falando do Sustainability Linked, né, os títulos vinculados a metas socioambientais, e os de transição. Os de metas socioambientais é uma variação do cupom, dependendo se o emissor não atinge ou atinge a meta imposta, então ele está categorizado nessa transição, porque a empresa está mudando, né, ela está mudando as suas práticas, suas políticas, procedimentos, suas ações para atingir aquelas metas, e tem o de transição, efetivamente, que é quando o emissor, a empresa, geralmente vem de um setor altamente poluente, ela está querendo fazer a transição para um menor impacto ambiental ou para menores emissões de CO2. Quando, então, né, dentro dessas categorias, né, o DSS, ou os títulos verdes, sociais e sustentáveis, quando a gente está falando desses títulos, tem os princípios, né, tem os Green Bond Principles e os Social Bond Principles. Aqui a gente está dizendo que tem uma série de características que tem que ser observadas no momento da emissão, se querem sair principalmente com esse selo. E a principal diferença, né, a diferença entre esses tipos de títulos e os convencionais é que, primeiro, que o dinheiro tem que ser rotulado e tem que ir especificamente para aquele uso, né, diferente de um título convencional, que quando está aí fazendo roadshow, vai falar com os investidores, geralmente capital de giro ou investimentos diversos, né, é falado assim, mas não tem o rótulo e não há um track, né, uma rastreabilidade desse dinheiro, não há necessidade de comprovar que aquele dinheiro foi para aquilo, os títulos rotulados, como verdes, sociais e sustentáveis, devem ter o seu relato e seu monitoramento de impacto, e geralmente tem que ter um second party opinion, tem que ter uma credencial verde com avaliação externa. Então, essas são as principais diferenças, vamos dizer assim. Os títulos vinculados a metas socioambientais também têm, hoje em dia, o Sustainability Linked Bond Principles, que requer uma série de regras e práticas a serem seguidas para que os títulos sejam considerados desta forma. E as metas socioambientais, é importante a gente dizer que elas têm que estar relacionadas à estratégia ESG da emissora, elas têm que ser públicas e transparentes, e elas têm que também ser verificadas por instituição independente. No mundo, esses tipos de títulos têm crescido bastante, então esse é um gráfico que mostra ao longo dos últimos 5 anos, do relatório do Climate Bonds Initiative, do primeiro semestre desse ano. Então, a gente pode perceber que no acumulado dos últimos 5 anos, a gente já chega aqui no primeiro semestre de 2022 com 3,3 trilhões de dólares emitidos ao longo desses últimos anos de emissões de GSS+. E se a gente for observar, só nesse primeiro semestre desse ano, a gente já bateu o volume de emissões emitido em 2019 inteiro. Mesmo com a pandemia, teve muita emissão de título. Ano passado, né, foi o recorde, como a gente pode ver. Esse ano, se a gente for comparar, né, primeiro semestre versus primeiro semestre do ano passado, a gente tem uma queda de volume de emissões de 27%, mas isso se dá principalmente por conta da guerra, né, Rússia-Ucrânia, enfim, e também a crise energética, né, por conta disso na Europa, então teve uma baixa no volume de títulos, mas mesmo assim ainda é um volume grande em comparação com os anos lá até 2019. E a gente pode ver o grande volume de Green Bonds, né, que era sempre o maior, mas a gente vê aqui os SLB, os atrelados, né, os vinculados a metas socioambientais, crescendo também. No perfil, daí vamos trazer para o caso Brasil, né? O mercado de dívida no Brasil né, sustentável cresceu exponencialmente desde os últimos 7 anos, e esse gráfico, na verdade, ele mostra aqui em 2021. Ele retrata as emissões tidas em 2021, volume de emissões, dá para a gente ver que grande parte é Green Bond, né, títulos verdes, mas temos aí o Sustainability ganhando força também, né, tendo um volume maior. O setor que mais emite títulos dessa natureza são os de títulos verdes, e o segundo setor, o de land use, né, o de mudança de uso da terra, que é justamente o que a gente traz aqui no, né, o âmbito desse treinamento. Como exemplo, eu trouxe 3 exemplos aqui de títulos verdes que foram emitidos, seja título verde, no caso da né, Green Bond, foi no caso da SLC,
O da Marfrig foi um Sustainable Transition Bond, foi emitido em 2019, e o objetivo deles era justamente arrecadar recursos para aquisição de gado do bioma Amazônia, para que respeitassem critérios ambientais da Marfrig. E a JBS, no ano passado, emitiu um Sustainability Linked Bond, que é uma meta de redução em 30% até 2030 da intensidade global de emissão de gases de efeito estufa. E aí é um ajuste do cupom para cima, um pagamento de prêmio, no caso do não atingimento. Então, tem esses 3 exemplos que eu coloquei aqui, mas vocês... eu não trouxe muito mais informação além disso, todas as informações são públicas, mas é só para dar um exemplo desses tipos de títulos que são emitidos aqui por empresas brasileiras, algumas internas, outros emitidos lá fora. Entrando, então, nos mecanismos catalíticos, né? Então, quando a gente está falando do catalítico, a gente está falando dos blended finance, né? E aí, tipicamente, ele é definido, quando a gente está falando de blended, a gente está falando de misto, né? Desse capital misto, e é onde a gente mistura o dinheiro para desenvolvimento, que ele pode ser um dinheiro de recursos públicos ou filantrópicos, para catalisar o capital privado. E aí a gente faz as estruturas de blended finance. É importante destacar que o objetivo do blended finance é diluir o risco e potencializar os negócios e projetos com enfoque socioambiental. Friso novamente esse enfoque socioambiental. Então, a gente, quando está falando de inovações financeiras, quando a gente está falando de mecanismos catalíticos blended finance, a gente está propondo soluções socioambientais positivas. O Blended Finance, ele melhora, né, ele traz uma melhor proposta de risco-retorno para o setor privado, e é por isso que é tão importante e tem sido muito bem estudado, né, CVM lá no Lab, isso tem, né, vindo na BNDES com a chamada, né, com o edital aberto, e então estruturas de Blended Finance, tem um estudo da OCDE, que mostra que a cada $1 de capital concessional traz entre 2,8 e 4 dólares de capital tradicional. Então, é sim uma forma efetiva da gente conseguir mobilizar e catalisar, né, que foi a palavra que eu usei quando eu penso em mecanismo financeiro inovador, para a gente catalisar esse dinheiro privado que antes, né, que tem o risco, né, o setor privado ele quer a taxa de retorno dele ajustado ou não, dependendo do perfil do risco ali, e para projetos muito arriscados e para a gente conseguir combater os problemas do mundo, são projetos muitas vezes arriscados, e aí essa mistura de dinheiro faz todo sentido para a gente conseguir trazer cada vez mais dinheiro para isso. É importante a gente frisar, então, que transações de blended finance, elas têm que, né, considerar 3 características. A primeira dela é impacto, acho que a gente já falou isso bastante gente falou sobre isso na sua rodada de apresentação, então Blended Finance, a gente está falando de trazer impacto social e ambiental, desenvolvimento econômico sustentável, a gente está falando sim de retorno financeiro, não é capital filantrópico e doação, a gente está falando de investidores receberem um retorno financeiro, e esse retorno vai estar ajustado justamente baseado no risco e no perfil daquele participante que está entrando naquele mecanismo, ele pode ajustar o quanto ele quer de retorno ou não naquela operação, se ele, porventura, quiser menos ou mais. E alavancagem, né? Então, a gente tem que usar o capital público ou filantrópico para atrair e mobilizar o capital privado. Então, essas 3 características têm que estar em qualquer instrumento ou mecanismo de blended finance para ser considerado um blended finance. E aí a Convergence, ela traz que esse blending, né, essa mistura, ela pode acontecer em diferentes níveis. Ela pode acontecer no nível de projeto, então capital público e privado dentro de um único projeto ou estrutura financeira da empresa. Ela pode acontecer em fundo, que eu acho que é o mais comum, que todo mundo mais vê, então fundos de blended finance. Então, investidores públicos e privados se reúnem para investir em um ou mais projetos dentro daquele fundo. Pode ser fundos de fundos, então pode ter um fundo que investe em fundo que seja de blending, e pode ser facility, né, um veículo que é criado para longo prazo,
para combinar diferentes formas de capital. Aqui tem alguns exemplos, e esses slides depois vão ficar disponíveis para vocês, que vocês podem entrar e pesquisar mais sobre cada uma desses exemplos que foram colocados aqui. Os blended podem se configurar em diferentes estruturas, então pode ter cota sênior ou garantia, né? Eles podem fazer um fundo de dívida ou de private equity, que vai usar a cota sênior, ou que vai usar a garantia para first loss. Pode ser emissão de título, que também vai usar a garantia e ter dívida e equity. Eu não vou entrar em explicar esses exemplos de estrutura, porque lá no módulo 3, o Tomás vai explicar para vocês isso muito melhor, e vão vir outros convidados exemplificando melhor como acontecem esses tipos de estruturas e como isso pode acontecer. Mas também eu só quis trazer aqui para a gente dar uma pincelada para vocês entenderem mais ou menos como essas estruturas se configuram. Também pode acontecer a concessão de financiamento e ter também assistência técnica, né? Então, muitos desses mecanismos contam com dinheiro para assistência técnica, e podem utilizar também doações específicas, e muitas vezes as doações vão para a assistência técnica. No caso aqui do Brasil, trazendo aqui para o Brasil, esse é um relatório, né, da Cital, e hoje NINT, né, da NINT junto com o W, é um relatório que foi soltado, se eu não me engano, ano passado, o relatório, e traz os dados da Convergence, para quem não está habituado. A Convergence é uma empresa, uma consultoria que reúne muitas informações sobre a emissão de títulos de mecanismos financeiros inovadores, de blended finance no mundo, e eles trazem as emissões entre 2017 e 2019, mostrando que o setor de agricultura aqui no Brasil representa 16% do total de emissões, e que o setor de serviços financeiros e energia são os maiores, mas que eles vinham enxergando que o setor de agricultura vem crescendo. Para eu encerrar, eu só vou passar 2 vídeos que mostram exemplos de estruturas de blended, e o primeiro é de um signatário também do IFAC, que é o Agri3 Fund, e o segundo é um exemplo internacional, que não é no Brasil, mas que também mostra como há diferentes estruturas num fundo ele pode fazer. Então, deixa eu passar aqui, vamos ver se vocês conseguem ver o vídeo. Pera lá. Sempre assim, né, na hora. Oxe, a gente faz o teste, funciona na hora H. Feeding a growing world population. Feeding a growing world population while reducing greenhouse gas emissions from deforestation necessitates a transition to sustainable agricultural production. The Partnership for Forest Protection and Sustainable Agriculture aims to finance this transition by unlocking $1 billion in public and private capital through partly mitigating the risk for lenders, farmers, and companies in the agricultural value chain. Now, the partnership has launched the Agri3 Fund to turn this ambition into reality. Combining capital from public donors, banks, and investors, the fund will act as a vehicle for risk sharing and technical assistance through blended finance with commercial and development banks. This way, banks will be able to finance higher environmental and social impact projects, despite a perceived higher risk. By creating a track record of projects that leads to higher market transparency, the aim is to lower perceived credit risk and the need for public capital over time. A first deal between Rabobank, the partnership, and Shefa Group in Mato Grosso, Brazil, will lead to a 15% yield increase, producing more on the same area thanks to improved soil profile. This technique also increases climate resilience to droughts and is replicable, reducing the need to convert more natural land into farmland. In this way, the partners contribute to a paradigm shift where business models that are based on deforestation-free, sustainable commodity and improved rural livelihood will ultimately become the new norm. We have the solutions. Now let's scale them up. Eu vi
que ficou um pouquinho embaçado, né? A imagem. A internet resolveu não ajudar. Bom, deu para vocês verem como é, no caso do Agri3, né, que é uma parceria com o Rabobank, e como são feitas a estrutura, né, de blended aqui. No caso, o outro exemplo que eu trouxe é também um outro produto que, né, o PNUMA, a unidade de Climate Finance Unit, né, que o Ivo se apresentou no início, mostrou, ajudou a estruturar, e é na Indonésia. E aqui ele vai falar no vídeo que utilizou já 2 formas diferentes de estruturas dentro desse mesmo veículo, né, uma facility. Opa! Bom, antes de eu encerrar, né, esse relatório do W com a Citaui, fez uma série de entrevistas, né, um relatório bem legal para quem ainda não teve a oportunidade de ler, e eu falei Citaui de novo, mas já mudou o nome para Ninth. É um relatório bem legal, e eles fizeram umas entrevistas com atores, né, do meio de Blended Finance aqui no Brasil, e eles listaram alguns desafios, né, para quem está tentando fazer esse tipo de mecanismos. E aí, eu acho que aqui tem, né, no nosso grupo, tem bastante gente que está trabalhando com esse tipo de estruturas, e se quiser agora, a gente vai ter um tempinho de Q&A, mas se quiser compartilhar também sobre esses desafios. Então, o primeiro listado lá era a falta de pipeline alinhado aos critérios de financiamento a grandes provedores de recursos. O segundo é investidores tradicionais com baixo apetite a risco. O terceiro desafio é altos custos transacionais, essa dificuldade em que você tem que, às vezes, pegar na mão, muitas vezes, dos beneficiários, juntar, também trabalhar com os atores de regulação, de explicar como vai ser, etc. E a dificuldade em dar escala aos arranjos de blended, outra dificuldade. Por fim, a última dificuldade trazida é a falta de articulação entre investidores e diferentes estágios do negócio. A gente tem um tempinho aqui, uns 5 minutos, para fazer uma sessão de perguntas e respostas, caso alguém, eu não vi o chat, caso alguém tenha alguma dúvida ou quiser levantar a mão. Se não, a gente passa para a fala do Ortiz e podemos fazer um Q&A todos juntos ao final. Tinha alguma dúvida aqui? Eu acho que não, né? Estou conseguindo... Eu vou aproveitar aqui o Carlos Ortiz já entrou, e aí a gente deixa o Q&A, assim, para caso alguém tenha alguma dúvida de alguma coisa que eu falei, para a gente ao final. Ortiz, você está aqui com a gente, né? Eu vi um pop-up aqui falando, Carlos Ortiz entrou. Acredito que sim. Se você quiser testar o seu microfone, só dá um oi. Desculpa, estou aqui.
Obrigado. Tá bom, legal. Bom, Carlos Ortiz, acredito que muita gente aqui o conheça. E é um prazer e muito obrigado, Ortiz, por você se juntar aqui hoje para passar um pouco da sua experiência e trazer, né, os desafios e oportunidades que tem para essa transição da agricultura sustentável, olhando com esse foco dos instrumentos financeiros. Ele hoje é sócio da AgroSchool, que é uma escola de negócios e finanças para o mercado do agronegócio, e é associado sênior e instrutor do Centro Especializado em Treinamento e Pesquisa Aplicada em Crédito, Finanças e Gestão de Riscos para a Agricultura, o Centrec Consulting Group, que fica em Illinois, Estados Unidos. Ele trabalhou durante muitos anos no Rabobank, que foi quando eu, inclusive, trabalhei lá, e eu me lembro do nome dele lá. Trabalhou 19 anos no Rabobank, foi diretor de clientes produtores rurais, também do Itaú BBA, e é engenheiro agrônomo pela Exalc, é mestre em economia agrícola pela Purdue, Estados Unidos, com especialização em gestão pela AMD Suíça. Eu não vou me demorar mais, vou passar a bola para o Ortiz, e eu acho que você vai, quer compartilhar a sua tela, ou você prefere que eu passe os slides? Eu acho que eu mesmo passo. Tá bom, deixa eu parar então de compartilhar. Tá bom, vou compartilhar a minha. Então, mas antes de eu compartilhar, deixa eu fazer alguns rápidos comentários aí de introdução. Bom, obrigado por estar aqui. Eu viajei ontem e troquei a data. Eu perdi a sua apresentação, fico triste com isso. Eu estava certo que amanhã que seria a apresentação. Bom, mas estou meio esbaforido aqui, agora vou entrar nos eixos. Bom, eu estou trazendo uma porção de coisas aqui que eu resolvi, quando pediram para eu participar, eu resolvi ouvir um monte de gente. Eu ouvi umas 12, 14 pessoas que estão no front de verdade. Eu, claramente, né, pela descrição que vocês tiveram de mim, não estou mais no front de trabalhar com financiamentos, nem trabalhar com banking. Eu trabalho de trás do banking, tanto na parte de estudos, como de treinamento e ajudar bancos, vários bancos aí pelo mundo afora, na sua parte de gestão de risco de crédito agrícola e nos processos de crédito agrícola, mas, de novo, não estou mais no front de lidar com operações. E achei melhor, então, entrevistar uma porção de gente que está lidando com essas operações no dia a dia, tanto como parte do mercado de capitais, como parte de bancos. E eu fiz um certo mix, fiz um trabalho estruturadinho, coloquei um tanto de gente de cada perfil e de cada ponto de atuação, peguei a cadeia toda, inclusive alguns produtores, e é isso que eu vou trazer para vocês aqui, um apanhado. Então, vai ter um slide meu lá que vai lembrar vocês no meio do caminho, não atirem no mensageiro, eu só sou mensageiro e estou trazendo, portanto, um compilado, né, de opiniões de todo mundo que eu entrevistei. Talvez alguns de vocês até estejam aí, eu imagino. Então, deixa eu compartilhar minha tela agora e colocar para vocês esses pontos. E a ideia é trazer barreiras e oportunidades, né, para a transição para a agricultura sustentável a partir de financing, né, a partir de financiamento. Tanto para o que seria a região amazônica, o Cerrado, e eu fiz, portanto, um levantamento em relação à opinião de quem está lidando com isso, desde o ponto de vista de investidor, o intermediário, que é o banco, e produtores também. E existem barreiras de cabo a rabo, né? Infelizmente, ainda tem muito, e por isso até esse evento, por isso esse curso, porque essas barreiras estão por toda parte. Algumas coisas eu acho difícil que vão trocar, até porque o backlash aí que houve com o Deutsche Bank não vai ajudar muito a simplificar muitas coisas, mas talvez ajude a organizar outras, mas existem barreiras de ponta a ponta nessa cadeia. Eu usei a teoria de como a gente introduz tecnologia ou introduz novas práticas, introduz novos conceitos. Na agricultura, em todo lugar, é a mesma coisa, né? O que normalmente se trabalha quando é o caso de se introduzir
uma nova tecnologia, uma inovação, uma nova prática. Em geral, se trabalha com conscientização, com conhecimento, tem que entender bem, tem que conscientizar-se da importância daquilo, porque aquilo faz diferença. Depois as pessoas precisam entender o que elas têm que fazer e como, e o detalhe técnico da coisa. Agora, também a gente não consegue introduzir nada se não for economicamente viável, né? Senão seria um tiro no pé. E nunca a gente consegue desvincular ou desvencilhar o benefício econômico do risco. As duas coisas estão juntas. Inclusive, quando o retorno é muito grande, o santo tem que desconfiar, porque o risco tende a ser muito grande também. E em tecnologia nova ou em novas práticas, novas formas de trabalhar, é a mesma história. Tem um lado econômico, mas tem um lado de risco, mesma coisa. E sempre a grande barreira é o acesso, né? Depois, vencida a barreira do convencimento, do conhecimento, se aquele negócio faz sentido do ponto de vista de risco-retorno, em geral, a grande barreira está no acesso. E só um segundinho. Eu acho que eu peguei sala errada aqui. Eu estou num banco, no Farm Credit. E o que a gente, então, o que eu fiz em relação a esse trabalho? Eu fiz algumas perguntas, calçando o sapato de um daqueles 3 agentes da cadeia. Um é, eu entendo o benefício e quero fazer. Isso já é um grande problema, seja em usinas, seja em cooperativas, seja em muitos produtores. Eles não entendem muito bem o benefício e a gente vai ver um pouco mais de detalhe mais para frente. Outra coisa é o conhecimento de como fazer. Será que o pessoal... Yeah, sorry, I have to move, eu preciso trocar de sala, só um segundinho, peguei sala errada aqui, é um lugar que eu não conheço muito bem. Não tem problema. Sorry, I got wrong room. Bom, desculpa. O outro ponto é, bom, claro, de novo, se os custos da mudança, e tem sempre muito switching cost, tem custo de estruturar, tem custo de ter estrutura interna, e nem todo mundo está ciente ou está convencido de que esses custos valem a pena. Até porque, acho que isso está muito ligado no ponto de vista da conscientização. Se a pessoa não entende os benefícios, ela nem tem como calcular a economicidade de fazer todo esse investimento, de botar estrutura, botar gente, botar conhecimento para dentro. Agora, tem um ponto também muito sério em relação a vários dos entrevistados, que é a tranquilidade de adotar uma prática nova, de engajar-se numa forma diferente de financiar, conclamar todo o lado verde da história e depois ter consequências disso, porque você acaba ficando, de certa forma, com o rabo preso nisso também. Uma frase que eu ouvi numa das entrevistas é: eu tenho muito medo de achar que eu estou casando com uma princesa e acordar com um monstro no dia seguinte. Eu acho que essa frase tem um certo valor. Por último, o acesso é um problema para investidores, para quem está no mercado de capitais, por conta do grau de pulverização, de penetração que precisaria ter para trabalhar, seja com agricultura ou seja com agro em geral. E é uma penetração cara, uma penetração muito fragmentada, regionalmente muito fragmentada e remota em muitos dos cantos. Então, isso traz um custo e um desafio extra da conexão entre as partes, né? Então, de novo, eu organizei essa série de entrevistas e as respostas dela num mapa, né, entre o que vê o investidor, o intermediário e o produtor, o banco e o produtor, nesses 5 elementos que normalmente é o que trazem a entrada de uma nova prática e uma nova forma de fazer as coisas, ou uma nova adoção de uma nova técnica.
E um ponto importante que a gente não pode perder de vista é que, ao mesmo tempo que tem todas uma série de barreiras, a gente vai ver aquele mapa ponto a ponto depois, tem muita oportunidade, né? Por isso vale a pena estar aqui, todas essas sessões, e estar discutindo e estar dedicando tempo a isso. Já é um negócio muito grande, tem um mercado, tem investidor, tem busca, e inclusive, claro que tem um monte de greenwashing aí dentro, mas ESG funds tem aparentemente 3 bi praticamente, 3 tri pelo mundo afora. E investimentos que têm um carimbo de sustentável são 10 tri. É um negócio gigantesco, e mesmo que a gente tire o greenwashing daí de dentro, ainda assim é muito volume, muita gente envolvida, e, portanto, tem muita oportunidade. Bom, de onde vêm essas oportunidades? Eu acho que precisaria vir, baseado na conclusão em relação às respostas todas, de um grau de engajamento, de atrair os produtores em oposição a eliminar muita coisa, ou seja, critérios eliminatórios, claro, que precisam existir nesse negócio, de novo, até por conta do greenwashing, evitar achar que está casando com uma princesa e acordando com um monstro, mas, ao mesmo tempo, se a gente só risca, ou tica quadradinhos que eliminam entrada de empresas, produtores nesse meio, a gente não consegue fazer melhoria. Então, um desafio aí, uma oportunidade é buscar o engajamento através de melhoria e não necessariamente simplesmente de sair riscando, eliminando uma porção de candidatos fora, né? Tem um outro elemento que me parece super importante, ainda que o negócio seja grande, mas para fazer um negócio de verdade é fomento, facilitação. O custo de entrada é alto, o custo de alterar sistemas é alto, o investimento envolvido em trazer uma nova abordagem para uma forma de trabalhar, seja na agricultura, ou na agroindústria, ou na logística, é muito alto. Algum elemento de fomento me parece precisar, porque tem muita estrutura, muito conhecimento, muita técnica que precisa ser trocada. Agora, talvez o mais fácil e a mais tranquila das oportunidades me pareceu a questão da clareza e a simplicidade de critérios. Por um lado, e aí até vou tirar isso daqui, contar um pouco de uma experiência minha com alguns casos para o Banco Mundial e para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, tanto na América Latina quanto na África, portanto. E eu acho que no Brasil não é diferente, especialmente da experiência que eu tive na África. Os bancos foram buscar implantar linhas que eles chamam de Climate Smart, que são linhas para fomentar uma mudança da agricultura e da agroindústria para uma operação bem mais sustentável, redução de pegada de carbono, emissões, etc. Aí, bom, foi organizado todo um curso de crédito tradicional. E eu falei, bom, onde vai fazer a diferença aí? Como você sabe se uma operação que está sendo financiada para esse fim de mudar a forma de trabalhar, está mudando a forma de trabalhar? Ou, se a empresa já mudou a forma de trabalhar e vai ter um crédito desses, como é que você sabe que você vê uma coisa alterada quando enxergar uma, né? Quando estiver diante de uma? Ninguém soube responder antes do curso ser dado, né? Eu falei, bom, talvez um primeiro passo junto com tudo isso é estabelecer alguns critérios para que os bankers reconheçam uma agricultura não sustentável para buscar, então, uma sustentável. Ou, quando encontrarem uma sustentável, saberem que eles estão diante de uma. Não só a agricultura, mas a agroindústria. A parte, tinha usina de açúcar, tinha frigoríficos e abatedores de frango, de suíno, etc. Tudo isso tem o seu impacto e precisaria ser medido e precisaria ser, então, comparado o que é bom com o que é ruim, o que a gente quer mudar, sair do ruim e chegar num negócio melhor. E não tinham ferramenta para isso. E, na verdade, os critérios o que havia de certificação, por exemplo,
às vezes é muito, muito, muito complicado, caro e demorado. Não dá para aplicar, por exemplo, numa fazenda em muitos dos países latino-americanos e acho que nenhum país da África. São coisas caríssimas de serem implantadas. Então, talvez uma grande oportunidade meio imediata seja organizar uma ferramenta simples, direta, inequívoca, quase matemática e mecânica, que pelo menos identifique o que não pode faltar numa operação para a gente ir buscar um grau de sustentabilidade maior, de impacto ambiental menor, e o que não pode existir lá, para então a gente poder dizer que aquilo tem um efeito positivo. E essa questão da ferramenta eu acho que talvez seja uma das mais sérias aí, porque o risco vem todo daí, né? Depois está fazendo coisas que não sabe exatamente o que é e traz o risco. E orientação, né? Muita gente desorientada nisso, o que é, o que não é, justo porque são muitos critérios, são coisas às vezes muito complexas, documentos para certificação de dezenas e dezenas e dezenas de páginas que não necessariamente capturam ali o que vai dar impacto. Aliás, tem outro ponto que eu não posso me esquecer de comentar. Nesses critérios todos, tem um misto de ESG, né? Tem a parte ambiental, tem a parte de governança e a parte social. O perigo de quando a gente tem muita coisa, e eu acho que isso é parte do que se traduz no risco, é que todos os critérios que fazem parte de 3 frentes acabam tendo uma importância muito pequena, porque acabam sendo muitos critérios. Se mesmo na parte ambiental a gente tiver dezenas de critérios, o que vai acontecer é que nenhum tem um peso muito importante, nenhum tem um efeito muito importante. Tudo acaba ficando diluído. E essa diluição pode trazer um risco enorme, porque se existir um elemento ali que está berrando que tem um problema, o grito desse elemento vai ser abafado no meio de 30 outros. Alguns desses fundos, por exemplo, e aí tem um bom artigo da Economist de alguns meses atrás sobre isso, tem empresas que estão ranqueadas como altamente sustentáveis e são empresas de armamentos, ou são empresas de tabaco, ou empresas de, sei lá, de setores que você nunca imaginaria. E por quê? Porque a parte de governança é alta, porque a parte tem muitos trabalhos sociais, doações, etc. E são tantos critérios e alguns critérios abafam outros, e os critérios, às vezes, mais críticos ficam abafados. Bom. Ortiz, enquanto você volta à apresentação, só queria lembrar, a gente deveria encerrar meio-dia, né? A meio-dia aqui do Brasil. São 11h44, só para pensar em deixar um tempinho para as pessoas também, se tiverem alguma dúvida. Sim, agora vai ser bem. Eu encorajo aos demais, se tiverem dúvidas, e colocando no chat, eu posso, porventura, te interromper e fazer alguma pergunta. Bom, eu vou passar muito rapidamente aqui, então, pela lista de perguntas, depois vocês podem compartilhar o material com todo mundo, eu espero. Então, vai ser um pouco de muro de lamentações, né? Mas, de novo, não atirem no mensageiro, estou aqui transmitindo. Muita gente na parte de conscientização acha que isso daí ainda é abraçar árvore e não entende o risco premente que existe para todos esses negócios. E não entende as consequências da continuidade da forma da gente operar do jeito que está operando. Então, já começa o problema aqui, e a conscientização, por incrível que pareça, ainda não, a ficha não caiu, né? Conhecimento. As empresas, em geral, isso foi uma reclamação geral, tem muito pouca estrutura ou nenhuma estrutura para lidar com esses temas, acham as métricas muito complexas, os critérios são um pouco claros, bom, justos comentários que eu acabei de fazer, e não entendem muito bem o benefício de tudo isso. Nem o benefício de produtividade, nem de custo, nem de resiliência, portanto, da questão de risco. O acesso é um problema, até tem um detalhe que às vezes é pequeno, mas chave. A complexidade. E depois a complicação que é lidar com tudo isso desanima o pessoal comercial de vender. Entre vender um empréstimo
tradicional, entre vender um CRA tradicional e vender alguma coisa que incorpore toda essa parte verde junto, é uma guinada de 180 graus em termos de complexidade, de custo, morosidade. E aí, claro, a pessoa fala, bom, entre um e outro, vamos para o convencional mesmo, porque mexer com vespeiro, isso daí. E depois a questão da capilaridade para os fundos todos e para muitos bancos, né? Capilaridade na agricultura é um problema. E precisa gente, precisa infraestrutura, precisa ferramental, precisa fonte de funding para essas coisas e talvez aí precise um pouco de fomento. A segurança é um problema, né? Tem um risco danado da gente estar conclamando esses aspectos verdes aí do financiamento e, de repente, a gente tem um rabo preso porque tem partes descuidadas ou nem todos os critérios estão sendo cumpridos, ou a coisa estava indo para uma direção e houve um revés na empresa ou na forma de trabalhar. Então, acaba gerando um telhado de vidro para quem está envolvido com isso e, portanto, é um risco considerável. Também é um risco mudar de prática, né? Também é um risco você implementar novas formas de trabalhar e aquilo não funcionar, contento, fez investimento e não está tendo retorno. Então, de novo, eu não vou repetir aqui, mas a parte de engajamento me pareceu super chave. Precisa ter algum fundo de fomento para ajudar, pelo menos no arranque dessas coisas, ou na certificação, estrutura, para que isso possa ser mais capilarizado. As métricas, de novo, precisam ser muito mais simples, mais diretas, menos quantidade e mais essenciais, ligadas a adicionalidades, né? Muitas dessas métricas atuais não estão ligadas à adicionalidade, daí vem todo o risco. E precisa de assistência, porque mudar de forma de trabalhar, de novo, traz complicações e traz riscos. E é isso. Então, estou aberto a perguntas. Perfeito. Muito bom. Muito obrigada mesmo por você ter feito essa pesquisa, né, que eu acho que traz luz ao que está acontecendo agora, né, o que o pessoal do Front tem vivido. Então, muito obrigado mesmo, Ortiz, e a apresentação acho que é super clara. Veio uma pergunta aqui no chat do Márcio, que ele fala como incutir melhorias de longo prazo via financiamento num setor no qual os créditos de maior volume são de curto prazo, olhando a questão do ano safra. É para mim a pergunta? Bom, não tem como, né? Essas transformações requerem investimento, e investimento precisa ser feito com funding de longo prazo e na mesma moeda em que o caixa vai ser gerado. Então, conforme o setor, precisa haver funding de longo prazo em dólar, conforme o setor não pode ser em dólar, se o setor tiver uma economia voltada para reais, né? Por exemplo, recuperação de pastagem ou recuperação de área degradada para produção de arroz, ou trigo, ou milho, são lavouras puramente cotadas em real e que precisa funding em real de longo prazo. Mesmo que isso não seja na agricultura, seja na agroindústria, de novo, requer investimento em trabalhar com dejetos efluentes e energia. Tudo isso é longo prazo. Precisa ter o misto. Não tem como... seria quase suicida. A gente financiar um trabalho desses com dinheiro de curto, ou dinheiro rotativo de curto, com risco de refinanciamento, apenas, né? É claro que a gente também pode imaginar que e até um trabalho que eu li que fizeram no Equador e depois implementaram em outros países do mundo, para esquemas de compensação por serviços ambientais. Os produtores até aceitam, por exemplo, né, uma compensação bem mais baixa para não desmatar, bem mais baixa mesmo, quase a metade do valor, se houver financiamento para giro e para investimento numa área que eles possam, então, intensificar, com apenas 1 ou 2 pontos, 100 ou 200 bips de redução de custo nesse financiamento. Então, a combinação de financiamento de longo prazo com curto prazo, se tiver um juros um pouquinho menor, já faz
muitos produtores a, por exemplo, nem abrirem área nova e trabalharem melhor a sua área velha. Então, financiamento de curto é parte do pacote, mas não pode ser ele sozinho. Perfeito. Eu vi que o Cláudio tinha levantado a mão, mas baixou. Você quer fazer alguma pergunta, Cláudio? Na verdade, se vocês não se opuserem, eu gostaria de fazer um comentário pegando um Por gancho favor. aí, a observação do Antônio. Primeiro dizer que eu compartilho a visão do Antônio de que no final do dia é uma questão de mercado, independente das nossas crenças pessoais. Então, embora essa agenda traga pessoas com determinado perfil, no fim do dia a gente vai sempre ter em mente que sustentabilidade requer também a dimensão de desenvolvimento econômico e, portanto, é negócio. E o que eu gostaria de comentar é muito referente a essa questão do funding, porque a transição da agricultura brasileira para o modelo sustentável será muito onerosa e requererá funding de longo prazo. Numa análise primária, não é de se esperar que análises financeiras de risco e retorno tradicionais vão se encaixar direito nas necessidades de transição. E aí isso conversa diretamente com o modelo de blended finance, porque vão, especialmente nesse início de desenvolvimento de conhecimento, desenvolvimento de tecnologias, de matérias que só se pagam com crescimento no longo prazo, vai precisar muito de agentes de desenvolvimento, bancos de desenvolvimento, agentes capazes de tomar um conceito de risco-retorno diferente. Isso daí está muito mapeado, é muito necessário. O mercado vai entrar sim, mas num segundo momento. E aí, onde é que está o diferencial da economia brasileira? Alguém tangenciou quando se apresentou. Eu penso que está nos créditos de carbono, no mercado de créditos de carbono, na capacidade que o Brasil tem de originar também essas externalidades, esses benefícios e, de alguma maneira, incorporar dentro dos preços dos nossos ativos. Isso pode vir ajudar muito, sob uma perspectiva de longo prazo, o desenvolvimento da agricultura brasileira. Vender hoje, prometendo entregar sustentabilidade no futuro, e assim financiar a transição. Muito bom, muito em linha com um monte de uma revisão imensa que a gente acabou de fazer sobre várias situações dessa pelo mundo afora, né? Em geral, há um fomento no início, com linha de longo prazo subsidiada para incentivar a intensificação e a mudança de forma de produção para uma produção de menos impacto ambiental e menos emissão, combinada com depois uma fonte mais perene de financiamento para isso, que vem de mercado, uma vez que a coisa está estabelecida. E o duro do carbono é que o custo, esse é outro que precisa ser absurdamente simplificado, né? É tão complicado, tão demorado, tão detalhado, que custa milhões para fazer um caso, milhões de reais para fazer um caso. Enquanto isso não for cortado para uma fração, usando tecnologia digital, né, imagem, usando sensores, ou, sei lá, tem várias formas de substituir o que é feito hoje num trabalho complicadíssimo, né, complexo. Isso o carbono não consegue, porque conforme o tamanho do projeto, 150% do valor do carbono vai no custo de transação. O próprio custo de manutenção disso daí é caríssimo. Um projeto pode consumir $200 mil por ano, $100 mil por ano, só para existir, por existir. Então, é uma fonte óbvia, né? Mas ainda economicamente, o acesso é o problema. De novo, cai no ponto do acesso. Mas pelo mundo afora, é sempre isso. Existe um dinheiro de fomento inicial, e o início são muitos anos, né? Até que haja realmente uma mudança, uma adoção, e o que era novidade vira normal, e o mercado, então, vai financiando dentro da normalidade. Perfeito, Ortiz. Bom, eu agradeço. Eu acho que durante a sua fala, o Cláudio teve uma reação de sim, é caro, mas já foi mais, então vamos torcer para que esse valor de fato venha reduzindo. E a Rafaela da XP colocou também que, além de pensarmos no processo de certificar o crédito, que ainda é moroso e demora em média uns 2 anos, né? Tem
temos além do custo, né? E a gente ainda tem o processo moroso. Eu não vejo mais dúvidas aqui para o Ortiz, e também não vieram nenhuma não veio nenhuma dúvida para mim. Eu vou respeitar bastante o tempo de vocês, e quero agradecer muito o Ortiz. A gente vai compartilhar a apresentação dele com vocês, e caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa, mandem para a gente pode fazer a ponte de perguntar alguma coisa para o Ortiz. Eu queria agradecer mesmo, Ortiz, pelo seu tempo e por ainda ter se equivocado na data e ainda ter aparecido aqui e falado brilhantemente. Eu tinha acabado de fazer a minha parte num curso de crédito, e a minha próxima parte é daqui 2 horas. O tempo, assim, a agenda estava correta, eu só troquei o dia, completamente desnorteado essa semana. A semana mal começou. Eu agradeço mesmo. Obrigado. Obrigada. A gente vai encerrar, então. Eu acho que vocês já estão vendo a minha tela. Eu só quero dar alguns avisos. A gente, os slides e materiais complementares, eles serão disponibilizados para vocês todos por e-mail, e vai ter uma página depois específica lá do IFEC, onde a gente vai deixar tudo junto, então vai facilitar para que vocês possam acessar as gravações e os materiais. Isso vai acontecer no final do treinamento, né? Porque às vezes tem que editar uma coisa ou outra do vídeo, a gente está ajustando as coisas. As aulas são gravadas e vão ser disponibilizadas para vocês nessa página. A gente vai dar um certificado e a gente requer a participação mínima de 85% na frequência, ou seja, tem que ouvir 6 aulas das 7, está presente aqui em 6 aulas das 7. E a gente vai fazer um coquetel presencial na cidade de São Paulo. Então, para aqueles que moram na cidade de São Paulo ou quiserem vir encontrar com a gente, para a gente celebrar esse momento desses cursos, a gente queria perguntar quem poderá estar com a gente. A gente, acho que até a Fernanda já colocou aí uma enquete, né? Um poll lançou. Por que a gente pensou no dia 1º? O dia 1º é o último dia do curso e é antes de um feriado aqui no Brasil, então dá para a gente se estender um pouquinho mais na noite. A ideia é fazer um coquetel à noite, às 19 horas, e a gente está fazendo essa enquete para justamente a gente poder organizar melhor tamanho do local, né, com quantidade de pessoas que vai participar e estar conosco. A gente pode soltar de novo essa enquete na aula que vem também, né? Só para a gente ter noção, para quem ainda tem que confirmar em casa se vai ter babá com os filhos, que é o meu caso, e vai poder se liberar para encontrar à noite. Eu quero mesmo agradecer o tempo de vocês e qualquer dúvida, problema, a gente podem me mandar por e-mail ou podem me mandar um WhatsApp, tem meu telefone lá no final do meu e-mail. Eu quero muito agradecer mesmo o tempo de cada um de vocês, a contribuição, e vai ser ótimo a gente participar, né, ter esses dias de treinamento juntos. Qualquer dúvida, qualquer coisa, entre em contato, por favor, ou comigo, ou com a Fernanda, ou com o Tomás, ou com o Marcos, dependendo dos e-mails que vocês têm de acesso. Eu acredito que hoje eu consigo mandar os slides para vocês, aí vocês todos já vão ter meu contato, para quem ainda não tem. A Maria do Carmo falou, ficou triste porque não está desde cedo, tive problemas com a senha. Pelo jeito não foi só ela. Vamos ver, eu vou remandar, é o mesmo link, gente, toda a aula vai ser o mesmo link, tá? Então, eu vou depois, quando eu vou mandar um e-mail para todos vocês com os slides, eu mando de novo o link da aula e espero que o meu e-mail chegue, né? Porque às vezes tem gente que tem problema com spam. Bom, nós estamos aqui em ainda 47 pessoas, 48% respondeu essa pesquisa que a gente está fazendo agora, essa enquete de se vai participar ou não do coquetel presencial. Acho que não é todo mundo ainda que respondeu, mas 50%, a gente já tem uma ideia de que 12 pessoas têm interesse. A gente solta essa enquete de novo na quinta, aí mais gente vai ter tempo de pensar e fala para a gente se vai conseguir estar presencialmente no dia 1º, tá bom? Eu vou encerrar, então, respeitando o tempo de cada um de vocês.
Agradeço mesmo, e na quinta-feira a gente se encontra, então, às 10 da manhã. Bom dia para vocês, boa tarde, quer dizer, bom dia para quem está fora e boa tarde para quem está aqui no Brasil. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, boa tarde. Até logo, obrigado. Até logo, boa Até semana. logo, boa tarde. Muito obrigado.